Olá a todos, isso aí é mais um vídeo então mostrando como usar os Xilinx e a placa Digiland para os projetos que a gente está desenvolvendo nas disciplinas do curso. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente faz para gerar o bitstream, gerar o arquivo que é usado para programar FPGA e depois como usar esse arquivo para programar a placa propriamente dita e testar na placa o projeto. Nesse vídeo eu não vou endereçar nenhum dos problemas de síntese ou problemas de projeto, eu só vou mostrar a etapa final, que seria depois de validado e sintetizado o projeto, como gerar o arquivo corretamente para o bitstream e como colocar esse bitstream na placa. Aqui a gente vai usar a placa da Digiland, tá? Que é uma placa Basis 2, que é a placa que a gente tem disponível hoje no curso. Para a primeira parte, que é gerar o arquivo, a gente não necessariamente precisa da placa, tá? O que a gente vai precisar agora no instante é simplesmente o manual da placa, que tem as informações que a gente precisa, tá? E o nosso projeto. Em posse do bitstream, aí a gente pode colocar na placa e testar para ver o funcionamento. Tá? O projeto que a gente vai usar no momento é o projeto de um cronômetro digital, que está mostrado aqui. Tá? Então ele vai possuir 3 entradas, o reset, o clock e o botão. Tá? E as saídas vão ser o valor da cronometragem nos displays de 7 segmentos. Então aqui a gente vai ter os décimos de segundo, esses 2 dígitos são os segundos, e esse aqui é o valor do minuto. Tá? Então eu assumo que vocês já possuem o projeto. Tá? Você já possui um projeto das Xilinx com o cronômetro já realizado, tá? Então o cronômetro já está desenvolvido. Esse cronômetro também vocês já validaram por simulação, então eu acredito que o cronômetro está funcionando. Então aqui a gente tem um resultado da simulação, então aqui a gente vê os décimos de segundo correndo. Aqui a gente vê quando o cronômetro estoura e passa para 1 segundo. Então a gente pode dar um zoom nessa parte para observar o projeto. A gente pode dar zoom nessa parte. Eu não sei porque que ele não está querendo dar zoom. Então vou dar zoom manualmente. Então aqui a gente vê o estouro de 1 para 9, aqui a gente vê o delay, que a gente vê quando ele passa a contagem dos segundos. Eu não vou simular todo ele porque ele demora muito tempo, tá? Mas eu assumo que vocês têm o projeto funcionando e que vocês têm ele funcionando corretamente. Tá, eu vou deixar esse arquivo disponível na descrição do vídeo, tá? Sem o código fonte do cronômetro, para vocês desenvolverem e validarem. Tá? Então, se a gente já tem o projeto, tá? A primeira etapa aqui é fazer uma síntese e implementar o projeto antes de definir a pinagem. A gente podia fazer a pinagem diretamente, mas ele vai fazer a síntese para detectar esses valores. Então a gente clica 2 vezes aqui e pede para ele implementar o projeto. Então a gente espera que corra tudo bem. Tá, eu estou na view implementação aqui, eu selecionei o cronômetro, que é a minha descrição do cronômetro. Tá, e aí eu espero a síntese. O cronômetro que está sendo sintetizado é esse aqui, esses sinais aqui, NDEC, NSEC, NDSEC, NMinute e DECX estavam mostrados na simulação, era esses que a gente estava validando. A gente não vê o contador e nem essa parte do projeto funcionando, porque a gente não usou reset aqui, então esse contador fica sempre com valor indefinido, mas isso não significa que o projeto não funciona. Então esse é um bom exemplo de que nem sempre o simulador dá o valor que a gente espera para a simulação. Tá? A gente podia forçar o valor para corrigir as coisas e ver a simulação, mas a princípio eu assumo que a descrição está correta. Tá? Então aqui ele terminou a síntese, ele está fazendo a implementação do projeto, e o que é preciso
Claro que eu não estou aqui mostrando as constraints, os requerimentos para síntese, as definições de requerimentos para síntese. Eu só vou mostrar o que é preciso para colocar na placa. Então, o que é preciso para colocar esse projeto corretamente na placa, a gente precisa associar os nossos pinos de entrada e saída, que são esses pinos aqui, tá? Esses pinos e esses pinos, a gente precisa associar com pinos de entrada e saída da FPGA. Tá? A gente não está usando uma placa nossa, a gente está usando uma placa da Digilent, então para funcionar corretamente a gente precisa pegar essas informações do manual da placa para saber que pinos estão conectados em quais dispositivos da placa. Então, se a gente pegar o manual da placa aqui, tá, ela mostra todas as entradas e saídas da placa. Tá? Vocês podem ler o manual com mais cuidado depois, mas eu vou mostrar diretamente as informações que nos interessam. Aqui está a primeira dela, que é o clock. Então, em qual pino está vindo o clock? A gente está usando o clock interno da placa, a gente está usando o pino B8, tá, que vem de um oscilador interno da própria placa. Esse clock B8, esse pino clock B8, ele está configurado na placa para 50 MHz e foi a frequência que a gente usou no projeto. Tá? Na página 4 do manual a gente tem as outras informações. Então aqui a gente tem os LEDs, os displays de segmentos. Então aqui a gente vê os anodos onde eles estão conectados nesses pinos. Tá? Então na verdade existe um driver aqui de corrente, então a gente precisa colocar esses 4 pinos para 0 ou um deles para 0, para qual o valor que a gente quer mostrar no momento. E esse aqui são os pinos dos 7 segmentos, de A a G e mais o pino do ponto. Tá? Aqui tem 4 botões, que são os 4 push buttons que tem na placa. Então se a gente olhar a placa nessa posição da placa aqui, a gente vê 4 push buttons, tá? Então ali tem os push buttons, que são esses push buttons mostrados aqui. Os display 7 segmentos estão aqui. Os display 7 segmentos estão aqui. Aqui estão os LEDs e os switches que ele também mostra nessa página. A gente vai usar só os displays de 4 segmentos, tá? E 2 botões ali. Um para fazer o reset e outro para fazer o start stop. O clock é o pino B8 que eu já mostrei. Tá? De posse disso, dessas informações que estão na placa, a gente pode olhar se a síntese e a implementação foram corretas. Aí o que a gente pode fazer é, nessa parte onde tem user constraints aqui, a gente pode aumentar essa parte e criar o I/O pin plan. Existem 2 opções aqui, pré-síntese ou pós-síntese, tá? Qualquer uma das duas é válida, já que a gente já sintetizou e implementou o projeto. Tá? Vamos pegar a primeira, ele vai abrir um outro software, tá? Ele diz que não existe ainda um arquivo UCF no projeto, que é a terminologia para User Constraint Files, e ele diz que ele vai adicionar esse arquivo no projeto. A gente dá sim, tá? Ele diz que tem outro processo rodando, não era para ter outro processo rodando. Ele diz que pode corromper meu arquivo, mas eu vou gerar assim mesmo, tá? O Plan Ahead demora um pouquinho para abrir, tá? Porque ele é bem pesado, tá? Na verdade, na nova metodologia das ALICs, a gente deveria começar pelo Plan Ahead, a gente deveria começar definindo os pinos antes e definindo as áreas da FPGA que a gente gostaria. Mas a gente, por questões de simplicidade dos nossos projetos, não faz isso. A gente acaba preferindo deixar isso para o final. Tá? Então ele está pegando as informações do projeto. Tá? Ele está mostrando aqui na outra janela. Tá? Vai abrir essa tela aqui com a documentação para quem tiver interesse. Então aqui a gente pode dar close nessa janela. E aqui está a janela da FPGA. Então aqui a gente tem agora os pinos da nossa FPGA, por isso que é importante escolher corretamente a FPGA lá no início do projeto, tá? Porque senão essa informação depois que é capturada para trazer para cá não é correta. Então é importante colocar as informações corretas lá. O que a ferramenta nos dá aqui para nos auxiliar é aqui na parte de baixo, ela tem as nossas saídas. Então essas aqui, como são barramentos, ela mostra agrupada. Então tem DSP4, que são 4 pinos. Tá? E aqui ela informa o range, que é de 3 a 0. Aqui tem os segmentos, tá? Aqui são os segmentos de saída. E aqui tem mais as nossas 3 pinos de entrada. Ele chama de escalar, porque é só um bit. Então aqui a gente tem o botão, o clock e o reset. O que a gente faz aqui é simplesmente dizer aonde estão esses sinais conectados nos pinos da FPGA.
Então o que a gente vai fazer, por exemplo, a gente vai pegar o clock aqui, né, e vai aqui no site, que é onde ele está, e escreve o valor B8, que é o pino do clock que a gente obteve do manual. Como reset a gente vai colocar no botão 0, tá? O botão 0 é o G12 e a gente vai usar o botão 2 para o botão. Então a gente vai botar o reset no G12 e o botão 2 no M4. Então a gente vem aqui, bota o botão 2 no M4 e coloca o reset no G12, tá? A gente vai fazer a mesma coisa para os segmentos. Então a gente tem aqui o pino 7 do segmento, foi o que a gente usou como segmento A. Então a gente copia agora essas informações dos 8 segmentos para aquela placa, para aquela janela. Então aqui no site a gente vai colocar o primeiro segmento L14, tá? No segmento 6 H12, no segmento 5 N14, no segmento 4 N11, no segmento 3 P12, no segmento 2 L13, no segmento 1 M12 e no segmento 0 N13, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa para os 4 anodos, tá? Então a gente vai pegar a informação dos 4 anodos aqui, F12, G12, M13 e K14, tá? E vai colocar na janela aqui no sítio para esses pinos, tá? Então a gente vai colocar aqui F12, J12, vai colocar M13 e vai colocar K14, tá? Terminado isso, tá? Se a gente ver que está tudo correto, a gente pode salvar isso aqui, tá? A gente pode salvar esse projeto, tá? Ele está salvando isso aqui e a gente pode fechar o Planahead agora, que era só o que a gente tinha para fazer aqui. Se tudo correu como esperado, agora aqui no nosso projeto a gente tem um arquivo cronômetro CF, que foi o que ele abriu, que ele criou pra gente. A gente pode editar ele num arquivo texto. Ele é simplesmente um arquivo texto, tá? Então a gente pode abrir ele no Notepad, por exemplo, se a gente quiser ver o conteúdo desse arquivo, a gente pode olhar. Depois que a gente coloca outras constraints, ele também fica só acessível pelo modo texto, tá? Enquanto a gente não mexer nele, ele fica aberto, ele fica retornando pro Planahead para a edição desse arquivo, tá? Eu estou procurando ele aqui para abrir. Ele foi salvo no arquivo, no diretório do projeto, tá? E ele é simplesmente um arquivo texto com o nome das redes e o local onde é para conectar, tá? Feito isso, gerado a posição dos bits, então a gente volta para o cronômetro. Notem que agora a gente precisa refazer a síntese e precisa refazer a implementação, tá? A gente pode clicar, como a gente já fez uma síntese e uma implementação e sabe que está correto, a gente pode clicar diretamente em Generate Programming File, que ele vai fazer tudo, as etapas anteriores que ele sabe que precisa. Então agora ele está fazendo todo o bitstream. Tá, e agora a gente precisa esperar um pouco para obter o resultado. Então aqui, depois eu posso tentar editar o vídeo para não esperar tanto, tá? Mas aí vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque eu preciso terminar a síntese do projeto antes de continuar. Enquanto a gente espera,
o que a gente vai precisar? Se o bitstream foi gerado corretamente, aí sim, se você quer testar na placa, se vocês quiserem testar na placa, aí vocês vão precisar da placa, tá? Isso pode ser feito depois na universidade ou em qualquer lugar em que vocês tenham acesso à placa. Basta vocês copiarem um arquivo .bit que vai ser gerado no diretório do projeto. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar da placa, tá? A placa, na situação que ela está como uma placa simples, ela está alimentada pelo próprio USB. Então a gente vai conectar o USB da placa no nosso computador, tá? E depois que ela estiver conectada, tá, a gente pode ligar essa placa, tá? Normalmente, se a placa não foi alterada ou usada para algum outro projeto, tá, ela está rodando o demo das Ilex, tá, o demo da Digilent, que vem nela. Na verdade é simplesmente um projeto que testa os displays, fica mostrando os displays e fica colocando os valores nos 7 segmentos. Os LEDs podem ser controlados pelos switches, a gente pode ligar ou desligar um LED, tá, para ver se a placa está funcionando. Normalmente esse é o projeto que está na placa, se tudo correu bem. Quando a implementação termina, aí a gente pode fechar os Ilex, porque a gente não precisa mais dele, tá? Na verdade é um outro programa que é usado para gravar, então vocês podem chegar no local onde vocês vão gravar e ir diretamente para esse programa. Esse programa se chama Impact, tá? Vocês podem procurar ele nos atalhos das Ilex e ele pode ser chamado aqui de dentro diretamente da opção Configure Target Design Device, que é na verdade a ferramenta que que programa a placa. Então ele diz que vai chamar o Impact e, como não existe nenhum projeto associado, ele pede para a gente usar o Impact para criar um novo projeto. Então vai vir a ferramenta com um projeto em branco, tá? Então a ferramenta vem assim, sem nenhum projeto. Se a placa foi conectada, já está conectada e está sendo reconhecida pelo computador, a gente simplesmente só ir clicando aqui, não tem muito o que fazer. Então ele pergunta se a gente já quer criar o arquivo agora, se ele quer criar e salvar essas opções. A gente pode salvar sempre, deixar a opção, porque a gente vai sempre gerar um projeto novo a cada vez. Ele pergunta se a gente quer fazer as coisas à mão, se a gente vai preparar arquivos, mas como a gente vai configurar diretamente a nossa placa, a gente pede para escolher essa opção de configuração do dispositivo e pede para ele tentar identificar o dispositivo pelo cabo USB. Então dá OK. Se tudo correr bem, tá, ele mostra dois dispositivos na placa, tá? O primeiro dispositivo é a própria FPGA, o segundo dispositivo é uma memória flash que serve para programar a placa de maneira definitiva, que é, por exemplo, nessa memória flash que reside o demo que ele dá boot, tá? Como aqui a gente só está testando o projeto, a gente vai só programar a FPGA. Obviamente, se a gente desligar a placa e ligar novamente, vai voltar o demo da Digilent. Então a gente deixa desse jeito, tá? Porque isso permite testar a placa, mas se a gente quisesse de maneira permanente, a gente teria que programar a flash. Então aqui ele pergunta se a gente quer continuar e já quer escolher os arquivos para programar a placa. A gente diz que sim, tá? Então ele mostra, ele ficou verde agora é FPGA, porque ele está mostrando que a gente vai escolher um arquivo para colocar nesse dispositivo que é FPGA. Então a gente vai no nosso projeto Chrome, aqui tem um arquivo que chama .bit, que foi o arquivo recém gerado, tá? E a gente escolhe esse arquivo, tá? Aí ele diz que existe uma memória flash também, e pergunta se a gente quer escolher um arquivo para botar nessa memória. É engraçado que a gente vai dizer não, mas mesmo assim ele vai abrir a janela de configuração, tá? Aí nessa janela a gente escolhe bypass para dar um bypass. Então aqui fica, nessa janela agora, fica sendo mostrado o nosso arquivo, que vai ser o arquivo para cronômetro, e aqui fica o bypass, tá? E estando pronto, a gente pode voltar aqui, tá? E ele coloca uma outra janela aqui, pergunta se está tudo ok. Aqui a gente não precisa setar nada, tá? Isso aqui, os valores padrões estão ok, é só dar ok, tá? E quando ele volta com a opção de... ele muda essa janela e a gente tem a opção de programa. Então a gente pode clicar aqui na FPGA, por exemplo, se a gente quer programar FPGA, ela já estava verde, e a gente dá double click aqui, clica duas vezes em programa, e aí vocês observem que essa luz vermelha agora, esse LED vermelho que tem na placa aqui, ele vai começar a piscar para indicar que a gente está fazendo a programação, tá? Então cliquei duas vezes, ele está piscando, tá? Notem que agora o display parou para zero, porque nosso cronômetro já está funcionando, ele está com o valor zero lá,
tá? O primeiro botão aqui é o reset, o segundo botão é o start stop. Então agora se a gente der um start na placa, o nosso cronômetro começa a funcionar. Notem que aqui eu não sei se é um erro de projeto ou um erro da documentação, os nossos displays estão invertidos. A gente colocou o 10º de segundo desse lado quando ele deveria estar do outro lado. Tem duas maneiras de corrigir isso. Ou a gente inverte os bits no nosso projeto, ou a gente simplesmente inverte a pinagem que a gente colocou no arquivo CF. Tá? Então a gente pode voltar se a gente viu que esse é o problema, é o nosso arquivo, tá? A gente pode deixar o impact aberto para refazer a programação. A gente pede para editar o CF aqui, então eu vou editar ele em modo texto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, tá? E vou pegar ele aqui diretamente para editar em modo texto, porque é muito mais rápido. Então agora aqui o que eu vou fazer aqui, tá? O que eu vou fazer nesses caras aqui, como eu quero inverter a posição dos displays sem mexer no meu projeto, eu vou simplesmente só inverter aqui a pinagem das coisas. Tá? Salvo esse arquivo. Na hora que a gente fez isso, tá? A síntese não precisa ser refeita, notem, porque a síntese não faz isso, é só na parte de implementação que precisa. Então a gente clica duas vezes em gerar o arquivo de programa, tá? Ele vai de novo fazer uma implementação do projeto e fazer a geração do arquivo de programa, tá? Então ele está fazendo as etapas, tá? Então aqui ele está fazendo o translate, está fazendo o mapping, tá? A gente pode já retornar no impact, tá? E esperar que quando a síntese terminar, tá? Ele vai avisar aqui que o arquivo foi alterado, o bit foi alterado e que a gente pode usar ele novamente para programação. Tá? A gente pode deixar o cronômetro rodando, parece que ele está funcionando, tá? Ao contrário, mas está funcionando. Tá? A gente podia ter cronometrado quanto tempo leva para implementar esse design com o nosso projeto. Tá? Então agora a gente está terminando de fazer a geração do arquivo, tá? Ele está salvando o cronômetro.bit, tá? Essa é o momento que ele salva o bitstream, que ele gera o arquivo .bit, tá? Para configurar a FPGA. Não se trata de uma programação no senso de um microprocessador, porque isso é uma FPGA, a gente está na verdade configurando os dispositivos que estão lá dentro. Eu vou dar double clique aqui em programa, eu espero que ele me dê um alerta, então ele me dá um alerta dizendo que o arquivo foi modificado fora do impact, que era o que a gente esperava, porque a gente gerou um novo bitstream, ele pergunta se a gente quer recarregar esse arquivo, a gente tem que dizer que sim, senão a gente vai programar de novo a mesma coisa. Então a gente observa que começa a piscar novamente, tá? Ele vem zerado, e aí a gente pode dar um start, aí agora a gente tem o cronômetro funcionando de maneira correta como a gente esperava, tá? Eu espero que esse vídeo ajude vocês a programar a placa e testar. Vocês podem, em casa, mesmo sem a placa, vocês podem gerar o bitstream, tá? E vocês só precisam do impact daí no computador de vocês quando chegar lá para usar a placa e programar. Era isso aí, pessoal.